Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Mais Forte Podcast. Estejam com os corações preparados, com a mente desperta e com o espírito pronto para ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo aqui, muito bem recebida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe os seus comentários, deixe aqui também o seu pedido de oração, a sua sugestão para um próximo convidado. E esteja pronto para receber aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Preparadas? Hoje eu tenho uma grande alegria de receber aqui no Mais Forte Podcast um convidado que marcou gerações com sua coragem, com sua disciplina, com sua trajetória tão inspiradora. Vitor Belfort é um dos maiores nomes do MMA mundial, campeão e figura lendária de UFC, conhecido pelo seu poder de nocaute e por uma carreira vitoriosa que o colocou entre os atletas mais respeitados da história do esporte. Mas hoje vamos além da trajetória como lutador, vamos conversar sobre os aprendizados da sua jornada de fé cristã, sobre como ele tem crescido espiritualmente e permitido que a palavra molde as suas decisões, o seu caráter, o seu propósito. Vitor tem usado as suas redes sociais, sua voz e o seu testemunho para compartilhar valores, princípios e verdades bíblicas. É inspirador ver como ele tem conduzido a sua família, caminhado em maturidade espiritual e no conhecimento da palavra de Deus. É uma alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer, Karina. Muito legal, muito bacana ver aquilo que Deus faz, né? Ele escolhe as coisas tolas para confundir os sábios, né? Então hoje de manhã a gente estava conversando, o pastor Nicodemos, eu, Joana, a gente estava, pastor Samuel, é que uma coisa que me constrange muito é que tudo que eu aprendi na minha vida esportiva, corporativa, era tudo centrado em mim. Era o eu posso, eu tenho condição, eu vou fazer, é para minha fama, para o meu conhecimento, é para me crescer. E quando a gente é confrontado com o Evangelho, a gente entende que para ser o primeiro você tem que ser o último, para você ser líder você tem que servir. É tudo ao contrário. Então, quando eu vejo hoje o Evangelho sendo pulverizado, principalmente quando não fala mais de pecado, não fala mais de sofrimento, é como você prometer para um atleta um atleta lutador, que ele não vai tomar um soco, que ele não vai ter uma lesão. Então a primeira coisa que eu prometi para os meus filhos é que eles iam sofrer lesões, que eles iam sofrer dificuldades. Então quando você apresenta, a gente fala de boas novas. Antes de falar das boas novas, a gente tem que falar do que houve de errado, que é o pecado. E isso hoje, eu não vejo hoje as pessoas usando essa cosmovisão para o crescimento. Até porque tem algumas igrejas que tem, né, no seu pare de sofrer, venha para cá, você está tendo vitória, está tendo muita derrota, vem porque você vai ter vitória. E eu acho que eles não leram a Bíblia. Então para mim, quando a Bíblia foi apresentada para mim... Quando foi? Quando aconteceu esse momento de você buscar, Vitor, mais profundidade nas Escrituras? Quando você sentiu essa necessidade? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é a gente que escolhe a Deus, é Deus que nos escolhe. Enquanto eu escolhi a Deus, o Deus era o meu Deus. Por isso que as pessoas falam, é a minha verdade. Então, quando eu estou conversando com alguém sobre teologia, sobre Deus, a pessoa fala assim, a minha verdade é essa. Então, a verdade é relativa. Para mim, a verdade é absoluta. Então, quando eu vejo uma pessoa dando a opinião dela, eu falo, ela não conhece a Cristo. Porque muitas das vezes eu adoraria ter a minha opinião como a verdade de Deus, mas não ao contrário. Então, assim, para mim, compreender esse livro, um livro tão pequeno, aqui você tem tudo, né?
Aqui é o manual da vida. E quando eu escolhi Deus para me trazer os meus prazeres. Eu queria ganhar, eu queria vencer, eu queria ser imbatível. Eu só queria ter as coisas, eu não queria saber ser a pessoa. Sim. Então existe uma diferença muito, muito importante, porque as pessoas buscam a Deus para parar de sofrer, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar reconhecimento. E isso é o Deus Como que... se ele fosse só um amuleto, algo a mais para... Isso eu falo que é o Deus que eles fizeram, que era o bezerro de ouro, era os deuses que as pessoas criavam, eram as imagens. Então hoje, a Bíblia, o sincretismo, né, que é a mistura das religiões, hoje tem muito sincretismo dentro do cristianismo. Então, para mim, Jesus é suficiente. Né? Solamente a fé, solamente Deus, solamente a palavra, tudo isso é suficiente para mim. Mas antes não. Antes eu precisava do óleo, antes eu precisava de encontrar o profeta tal, antes eu precisava ir num lugar tal. É como se fosse uma coisa contínua. Eu precisava estar num lugar, eu precisava receber, eu precisava mergulhar naquela água, eu precisava ser batizado de novo. Então, tudo isso era um evangelho formado, moldado por homens para me escravizar. Então, quando eu tinha esse evangelho, e eu tinha bem antes, e era meio que uma coisa meio que amuleto. Deus é um amuleto. Deus não é um amuleto. Deus, ele é um juiz, Deus, ele é um amor, Deus é justiça. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero a justiça de Deus, eu falo para os meus filhos, você tem certeza que você quer a justiça de Deus? Para pensar, eu quero a justiça de Deus. Eu falo assim, meu filho, o que você merece? Inferno. Todos nós merecemos o inferno. Então, se não tiver a misericórdia. Então, o reino de Deus é paz, amor e justiça. Todo mundo fala dessa justiça, mas essa justiça ele vai julgar. E ninguém de nós conseguimos passar nessa justiça impune. Então, o amor e a paz está disponível. Então, às vezes eu falo assim, eu quero a justiça de Deus. Eu tenho muito temor a isso, então eu peço perdão, porque antes de pedir a justiça de Deus, eu falo, me mostra onde eu estou errado. Me mostra onde eu estou errando. Será que eu estou avaliando essa amizade? Porque quando eu julgo alguém que fez mal comigo, eu às vezes eu sou muito mais... A gente está muito mais proposto a ser justo com a nossa justiça, né? A gente não quer a mesma condenação para os nossos filhos. Então, é um perigo muito grande quando a gente não tem essa compreensão de quem é esse Deus justo e amoroso. Deus é justo e amoroso. Então, eu brinco, na minha concepção, eu falo que todo mundo, quando morre, vai direto para o inferno. Mas o que faz a gente ir para o céu é quando Jesus entra. A gente vai. Todo mundo que morre está em direção ao inferno, porque é Romanos 3, né, que fala que ninguém é justo. Então, assim, para mim demorou, ainda tô me autoconhecendo, porque é muito fácil da gente virar legalista também quando a gente começa a conhecer a palavra. A gente começa a ser mais julgando. Ah, não, aquele ali não presta. Ah, aquele ali presta. Aquele ali não presta. Então, eu descobri que eu não julgo a pessoa, eu julgo o fruto da pessoa. Então, assim, o fruto, quando você pega uma fruta e morde, você fala, essa é azeda, essa é doce. Então, é muito importante que os frutos a gente consegue determinar. E para mim, quais são os meus frutos, Karina? Simples, a minha esposa e meus filhos. Esses são os meus frutos. Então, assim, quando você tem esse entendimento de quem é Deus, né? O Deus que eu conhecia antes era o meu Deus. Ele me servia. E agora eu sirvo a ele. Então eu tenho uma analogia muito interessante, que em inglês é your being, é o seu ser, e o outro é a sua pessoa. Qual a diferença entre o seu ser e a sua pessoa? O seu ser você é humano, você, sei lá, o que você faz? Você foi criado para, sei lá, jogar futebol. Sua pessoa, a sua identidade, ela está fincada onde? Na fama, no conhecimento, no quanto dinheiro você tem. Então, a sua pessoa, hoje a minha pessoa, ela está fincada na rocha. Então, quando eu pergunto para mim, você está na rocha? O que é estar na rocha? Você está fincada nesse lugar onde você consegue se ver as suas mazelas. Então, hoje, eu consigo me analisar todo dia. Eu falo, gente, como eu sou ruim. Porque eu sei das minhas intenções. Então, eu não me vejo
eu me vejo sempre na minha condição de que eu sou um necessitado. Isso me ajuda muito, sabe, a poder estar o tempo inteiro com essa sede. Mas foi Deus que girou meu coração, assim, girou literalmente nesse quesito de você estar servindo, ele me serve e eu sirvo a ele, né? Nesse momento que você teve essa virada, que o Senhor, né, te encontrou, qual foi o primeiro impacto que você teve? Você passou por algo específico? Você foi confrontado em algum ponto específico no seu caráter? Ou foi fruto de um amadurecimento de vida mesmo? O fato de você ver seus filhos crescendo e você querer buscar mais sentido, mais propósito? Como foi essa virada? Não tem outra maneira, a não ser de explicar de como é que, no sentido de que eu achava que eu podia escolher Deus. Eu achava que eu tinha me convertido. Eu me converti, fui eu que fiz, vou fazer obra. E existem dois tipos de religiões no mundo, né? Só tem religião que faz obras e religião que é graça. A única religião que é graça é o cristianismo. Só que a obra e a graça, né? Então, mas está escrito que a gente precisa ter obra. Sim, as minhas obras mostram a graça que me atingiu. Então você não pode viver só da graça, sendo irresponsável. Eu vivo da graça. Não, sim, não é isso. Isso aí não é graça. Nada. Então a graça, ela produz obras. Esse é o sentido. Não que a obra produz graça. Então a graça de Deus, ela produz boas obras, né? Mostra onde está o meu coração. Mas na realidade, o que aconteceu foi como se eu tivesse um véu que eu não conseguia enxergar. E eu acho que a maioria dos cristãos hoje, eles vivem com vários véus na cara, assim. Eu consigo ver ali as SEMs, estudos, mas eu não consigo ver completamente. Então eu acho que cada pessoa consegue ler, consigo ler ali o que está escrito. Mas algumas pessoas não conseguem, só conseguem ver o S, só conseguem ver o A. Então, na minha concepção, quando o véu se rasgou, nesse sentido, é quando Deus abriu os meus olhos. Então, assim, muitas pessoas ainda estão no processo. E tem muitos pastores no processo, que estão, sei lá, 20 anos, 30 anos, e ele tem um evangelho dele. Então, quando eu descobri, né, a exegese disso aqui, quando eu entendi o que o livro diz, para que ele faz, para que é, como é que é esse dom, como é que foi, como é que era, como é que Deus era, como é que Deus é, ficou muito mais prático. E, na realidade, a gente quer ter um pouco de poder, né? Então, assim, vamos supor, se você falar assim, cara, tem um cara que ora e vai curar você. Aí, quando você fala, o fulano de tal, ele tem um poder de orar e curar. Então, assim, naquela época era assim. Hoje já não é assim. Hoje, às vezes, o fulano de tal vai orar e vai curar, e às vezes ele vai orar e a outra pessoa vai morrer. Então, não existe mais, né? A gente tem que entender que algumas coisas, como é que Deus agia antes, ele era ordinário, acontecia diariamente, né? Os lençóis de Paulo curava e tudo mais. Teve uma hora que foi se cessando, e ele fala para Timóteo, toma um pouquinho de vinho, né? Porque o vinho tinha o álcool, e o álcool matava a bactéria da água, né? Então, a gente vai ver na Bíblia, ela é um livro que naquela época, quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que eles tinham a Bíblia. Eles não tinham a Bíblia. Então, o livro, ele foi selado. Quando ele é selado, ele é extremamente... Não existe nova revelação. Então, se não tem nova revelação, eu não posso escrever uma nova religião, como muitas religiões escrevem, o mormonismo, né? O cara teve uma revelação, escreveu um livro, criou uma religião. O Allan Kardec teve uma visão, escreveu um livro, então um anjo apareceu. Só que a gente esquece que a Bíblia fala, mesmo se um anjo de luz aparecer... Então, assim, o meu cuidado hoje em dia, assim, hoje o meu entendimento é... Cara, quando você descobre que é simples, o evangelho é simples, não tem muita confusão, não tem o misticismo mais, não tem esse negócio de rodar sorte, né? Então, assim, ficou muito mais prático, porque como eu vivi a minha vida inteira, como você falou, de performance, hoje, esse livro já é performance. Ele já me dá toda a performance, mas ele não me garante que a vida vai ser livre de dificuldade. Então, assim, é mais ou menos foi como se fosse eu comecei a enxergar esse Deus que eu amava, mas eu amava do meu jeito.
E hoje eu entendo que, cara, ele que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Então, assim, é maravilhoso. Você entende hoje, né, após, né, você compreender mais as Escrituras, ver aquilo que, de que forma verdadeiramente o Jesus se revela, o Evangelho se revela, que é a gente compreendendo essa nossa fraqueza, essa nossa falta de compreensão e de sabedoria se não tivermos a luz que vem dele. Você percebe como muitas igrejas hoje, ministérios, ainda estão sendo usadas para enganar as pessoas com essa teoria, né, e teologia da prosperidade, de buscar só o sucesso, de empoderar o homem apenas pelas suas próprias qualidades ou habilidades, como se Deus fosse só aquele que, como você disse, que derrama graça, então você agora, você pode tudo o que você quiser. A gente tem visto, né, esse evangelho cada dia mais sendo pregado. Como você enxerga o perigo de se focar somente nisso? O perigo está em duas esferas, né? Existe o corrupto e o corruptor. Você sabe quem é o corrupto e quem é o corruptor. O corrupto, ele gera corrupção. O corruptor, ele se alimenta da corrupção. E a gente vive num país, cara, que quando a gente fala de corrupção, as corrupções são gigantes. E às vezes pessoas boas entram na corrupção. Você fala, cara, aquele cara, não imaginava que ele ia entrar. E às vezes é coisa pouca. Então como é que é? Quando eu vendo, quando eu prometo algo que sua carne quer, eu prometo sucesso, eu prometo saúde, né? Eu não vou falar igreja, mas tem uma igreja assim, pare de sofrer, venha para cá. Esse não é o evangelho. Segundo aqui, a gente vai abrir uma coisa que o evangelho é muito bom de a gente entender. Nossa, eu estava lendo hoje um estudo sobre Ezequiel 22, rapaz. Esse aqui é top. Mas eu quero entrar numa coisa que me chama a atenção, né? Isso, ninguém fala muito sobre isso, né? E fala assim, ó, em Tiago, fala assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Meus irmãos, tenham motivo. O que é motivo? Motivação. Essa é a motivação que você tem que ter de grande alegria. O fato de passarem por várias provações. Não é provações, várias. Não é uma, é várias, é muitas. Sabendo, tendo a convicção que a provação da fé que vocês produz perseverança. Então, a fé que Deus nos deu, ela vem através de provação. Então, como é que eu vou parar de sofrer? Não, eu tenho que ensinar você a sofrer. É como os meus filhos, eles são 3 atletas. Todos eles estão... A minha mulher outro dia, Joana, eles estão treinando muito, tadinho das crianças. Eu virei para ele assim, tadinho das crianças, estão treinando muito, estão treinando não é nada. Para com isso, Joana. Para de querer ter que treinar mais. Estou treinando é pouco. Ela falou, eu fui falar com você, fui falar com a pessoa errada. Então, mas o que é? O pastor, o pregador, por que antigamente, eu não sei se você já viu isso hoje em dia, né? Estava fazendo um estudo sobre pregação. Billy Graham pregava, dava muita gente, porque ele pregava Atos 2. O que é Atos 2? Todo mundo conhecia Deus, conhecia o pecado, tinha acesso a uma Bíblia, conhecia a história. Hoje, não adianta mais pregar Atos 2, temos que pregar Atos 17. Temos que pegar o Deus desconhecido, porque a gente está falando para grego. Então, o seu podcast aqui agora, tem gente ouvindo, fala, o que esse cara está falando? Não tem ideia do básico. Então é o seguinte, como é que eu apresento o evangelho para uma pessoa que não conhece? Eu não vou em João, eu não vou em Mateus, eu vou aonde? Em Gênesis. Você já viu alguém começar um livro pelo final? Então, o grande problema de hoje é que a gente está apresentando um Jesus que é o amor. Mas como é que eu vou apresentar um Jesus que é amor se não sabe que Jesus é ira? Porque quando você entende que Deus é irado, o que é ira? A pessoa fala assim, Deus irado? De onde você tirou isso, Vitor? Simples. Quando Jesus está no Getsemane e ele fala, apartai-vos de mim esse cálice. Karina, que cálice era aquele?
Era cálice, era a ira de Deus. Ele ia tomar aquele cálice. Então, imagina, Jesus, Deus carne, ele sentiu, suou sangue, ele viu que ele ia passar. Um Deus perfeito, puro, ele podia não passar. Mas ele mostra a vulnerabilidade dele, mas ele não deixou de ser Deus. Então ele estava dando uma aula pra gente. Ele estava tomando o cálice. Cálice de quem? Da ira de Deus. Então quem matou Jesus? Não foi o diabo. Então muitas pessoas hoje na igreja acham que quem matou Cristo foi o diabo. Não. Quem matou o próprio Jesus foi o próprio Deus. Para fazer o quê? Para salvar quem? Salvar a gente. A gente quem? Todos? Não. Todos aqueles que eles escolheu. Não foi a gente. Então, existe uma diferença muito grande e é muito importante. Eu sei que muitas pessoas não concordam com isso hoje em dia, mas não tem como eu escolher a Deus e rejeitar Deus. Para pensar. Se Deus é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, significa que ele é o Todo-Poderoso. Como é que eu, um ser pecaminoso, posso rejeitar Deus? Tipo, a Joana pensava que ela perdia a salvação. Tem muitas pessoas hoje em dia que acham, cara, pequei, vou perder a salvação. Não, você não vai perder a salvação. Porque quem Jesus escolheu salvar, ele vai dar um jeito do cara, nem que seja na cruz, o cara se arrependeu. Então a gente tem que entender que a nossa entrada no céu não vem nada da gente. É tudo dele. Então assim, para mim, na minha vida esportiva era tudo eu. Cara, eu era o cara, eu tinha que fazer isso, eu tinha que perder peso, eu tinha que fazer aquilo. Então, tinha 100% responsabilidade minha. No Evangelho, continua igual. Só que a minha responsabilidade, as minhas obras, o que eu faço, não me leva ao céu. Eles são apenas frutos que mostram que eu fui escolhido por esse Deus gracioso, amoroso. Mas esse Deus, ele também é ira. Então, para mim apresentar Cristo para alguém, a melhor maneira de apresentar, eu não apresento a solução, eu apresento primeiro o problema. Porque quando eu mostro o problema, fica fácil de você querer a solução. Por que a canetinha do Monjaro, ela é uma canetinha hoje usada por muitas pessoas? Porque é ela que traz a solução. Você pode continuar comendo, você pode continuar fazendo, ela vai fazer você perder o que você não quer. Agora, essa canetinha do Monjaro, não estou dizendo que você não pode usá-la, mas você entendeu? Essa canetinha do Monjaro, ela vem, vamos imaginar que essa canetinha do Monjaro é o Cristo. Ela vem com o quê? Com dificuldade. Ela não vem com bênção. Então, quando você promete coisas que Deus não prometeu, é muito fácil de você encher uma igreja, de encher um público, porque as pessoas, elas têm a carne delas. Elas estão, o cara está, sei lá, 30 anos no pecado, 20 anos no pecado, ele conhece Jesus. Você acha que ele vai deixar de ser pecaminoso? Ele vai continuar sendo pecaminoso, mas o problema é que se ele não foi, o coração dele não foi girado por Cristo, ele vai ser apenas um sentador de banco. Aquele cara que vai ouvir Mateus 7, poxa, fiz milagre, preguei, curei, fiz tudo no seu nome. Ele fala assim, nunca vou conhecer. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que viveram do evangelho, que ganharam dinheiro, que viveram profissão, né? Então, assim, hoje eu entendo que eu não tenho profissão de ser cristão. Isso foi justamente assim, eu fui eleito, eu fui escolhido, é como se eu tivesse sido pescado e colocado num lugar. Então, assim, eu não consigo não ser cristão. Sim. Né? É ao contrário. Então, assim, e uma coisa que me chamou muita atenção, assim, muita gente confunde bênção com conforto. E elas confundem a aprovação de Deus com prosperidade. Então, assim, eu não posso achar que a minha vida vai mudar, não. De repente a sua vida vai ter mais problema. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, eu acho que é essa pegada que... Por isso que não atrai muito esse evangelho, ele às vezes não é muito atrativo, né? E estão embalando de outra forma para atrair, mas então, no fim a pessoa não tem essa consciência e acaba não adquirindo uma autoridade espiritual, uma profundidade na palavra. Porque a fé verdadeira não nasce da conveniência, ela nasce da perseverança. E a perseverança vem quando a gente passa por provação, né? E a nossa fé é testada.
Então, se você quer ser um corredor, tu tem que ser testado, irmão. Tu não adianta ficar correndo na esteira, tu vai ter que ir para maratona e vai ter que ver se tu consegue terminar o Ironman. Você crê que todas as batalhas que você enfrentou, as lutas realmente onde você foi forjado, que forjou também, né, a sua mente, tudo isso também, a um certo ponto, colaborou para que hoje você tenha essa sanidade realmente mental para compreender o que é uma batalha, o que é você perseverar. Você crê que tudo aquilo que você viveu como um lutador também hoje faz com que você tenha uma fé ainda mais convicta, que você perceba o agir espiritual daquilo que você viveu no natural? Eu falo que tudo colabora, né? Paulo, ele era Saulo. Tudo colaborou para Paulo se tornar quem ele foi. Né? O nosso passado, ele é usado a nosso favor. Ele nunca é acusado. Ó, lembra, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E uma coisa interessante, não sei se você já percebeu isso. Depois que Cristo morre e ele vai para o céu, o diabo nunca mais foi acusar a gente. Ele perde acesso aonde? Ele tinha acesso ao trono. Tá lembrando de Jó? Que ele ia acusar Jó? Sim. Então a Bíblia fala que ele era o acusador. Ele é o acusador. Só que hoje em dia ele acusa onde a gente? Ele acusa a gente na nossa mente. Ele não precisa mais ir para o trono. Sim. Porque o mundo é dele. Então o que é o mundo dele? Nós, homens. Então assim, isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Eu vou ensinar um método que eu ensino para todo mundo. Se você quer perder peso, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ser marinheiro, se você quer ser Navy SEAL, se você quer ter sucesso, o que você tem que fazer? Você tem que saber aonde você quer chegar, né? Então, vamos lá. Estamos falando desse inimigo nosso. Todo mundo tem um inimigo. Estamos falando do inimigo que não tem corpo, não tem carne. Ele é um espírito, ele é uma potestade, ele é um ser, né? Ele é um ser espiritual. Quando os irmãos, ele ia lá e acusava as pessoas, ele tinha uma entrada no céu, ele tinha uma entrada, algum lugar ele ia acusar, falou assim, pô, tá vendo aquele cara ali, tá vendo? Ele tinha uma entrada. Quando Cristo volta, ele não tem mais essa entrada. E aonde ele está hoje em dia? Ele está literalmente só vivendo aqui na Terra. Só que hoje ele consegue condenar as pessoas, só para você ter ideia, aumentou 757% de suicídio desde 2000. 2025 foram 756% de increase de suicídio. Por quê? Porque hoje temos um mundo virtual e um mundo real. O mundo virtual tem muito mais valor. As pessoas querem viver engajamento, seja num podcast, seja numa... Tá todo mundo no virtual. E eu não estou dizendo que a gente não tem que estar. A gente tem que estar. Se não tiver isso aqui, você não vai estar oferecendo algo. Você está fazendo isso aqui porque você tem o intuito de oferecer algo. E você vai vendo, cara, eu posso melhorar. Ah, isso aqui eu posso fazer melhor. Não, eu estava fazendo uma coisa errada. E se você não tivesse auto melhorando no caminho, você não está tendo a santificação, que esse é o processo do cristão. Como o diabo tinha acesso e acusava, hoje ele não tem mais acesso. Então ele acusa dentro da nossa mente. Por isso que o Romanos 12 é muito importante. We are transformed by the renewing of our mind. Nós somos transformados. O que é essa transformação de mente? A pessoa fala assim, cara, esvazia a sua mente. Não, não esvazia, porque se você esvazia, tem um ditado que casa vazia casa vazia, casa do diabo, né? Casa do diabo. Porque na realidade, o que acontece? O inimigo ele está sempre querendo ocupar espaço dos filhos de Deus. Então lembra, o diabo, o inimigo, o que você quiser chamar, Lúcifer, ele é um inimigo, né, de Deus, inimigo da gente, porque os escolhidos, ele está atrás daqueles que são escolhidos, ele não está atrás de quem não é escolhido. Então ele sabe muito bem, ele fica vendo, ele está ao derredor, ele é como se fosse ele está aqui desde Adão e Eva, então ele tem um acesso, tem uma organização hoje em dia, deve ter AI, eles devem ter AI também, né? Eles devem ter aquele ali, eles devem ter uma organização, eles são organizados, olha o mundo, se o mundo... Ainda não estamos vivendo um novo mundo, a nova terra. Vamos ter esse dia. Mas para isso nós estamos sendo forjados. Então, nessa coisa de ser forjado, né,
de entender esses cosmos, esses dois cosmos, o mal e o bem, o certo e o errado, o sim e o não. E eu tenho visto muitas pessoas em cima do muro. Elas não querem se posicionar. Então o que eu faço? A Bíblia se cala, eu me calo. A Bíblia fala, eu falo. A Bíblia fica quieta, eu fico quieto. Então assim, é muito simples a gente viver o Evangelho. Só que hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas ensinando o que é certo de maneira errada. Então tem muitas pessoas comendo um alimento achando que é bom e não é bom. E eu falo, tem muitas, mas não é pouca não, e muitas. E isso hoje em dia é o que me preocupa. Então assim, o que acontece? O falso evangelho, ele exalta o ego. O verdadeiro evangelho, ele crucifica o ego. Todos nós queremos estar bem na fita. Mas, na realidade, quando a gente vai na presença de Deus, a gente não pode ser falso. Então, assim, foi muito fácil para mim quando o homem assume o centro, Cristo assume o centro, né? Eu amo a cristologia, que é a psicologia de Cristo, né? Que é literalmente, totalmente ao contrária dessa psicologia que está sendo introduzida. Então, eu acho que é um trabalho que eu acho que cabe, né, cada um, né, a autoanalisar, né? Examine você mesmo, né? Aonde está o seu coração? Quando você começa a fazer isso, cara, é constrangedor, é desafiador. Então eu consigo ver quem eu sou. Então assim, esse tem sido a minha batalha. E você percebe que essa perseverança era algo que já vinha de você por conta de ter sido, né, de ser um lutador, de ser alguém que foi treinado para não desistir? Olha, foi. Só que o grande problema é que era centrado em mim. Hoje é centrado nele. Então, assim, sim, foi o que eu falo. Foi fácil para mim compreender. Mas hoje eu tento ensinar o evangelho. Sabe o que os caras falam para mim? Falam assim, Vitor, eu te admiro, mas eu não consigo fazer isso. Eu acho que Deus não me escolheu. E eles são sinceros. Porque eu acho bacana quando a pessoa é sincera. Eu acho que eu não sou um escolhido. Mas na questão seguinte, como é que eu vou saber se eu sou um escolhido ou não? Eu falo para os caras assim, eu falo assim, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou diferente de você. Se você falar assim, Vitor, deixa eu botar o que está na sua mente, agora dividir com todo mundo de casa, eu não vou deixar. Porque o que estava na minha mente nos últimos dias são coisas terríveis. E eu não quero que ninguém saiba. A minha esposa sabe disso, os meus filhos sabem disso. Eles sabem que eu não sou bom. Eu não engano os meus filhos mesmo. Então eles sabem que eu estou num processo de santificação. E quando esse processo acaba? Simples, o dia que eu morrer. O que é um atleta? Igual. O atleta, ele foi campeão. Mas se ele não se santificar, ele não vai ganhar a próxima taça. Ele não vai ganhar o próximo cinturão. Então, é uma busca insana. O princípio é o mesmo, a diferença é simples. Lembra? Eu estou no centro, num lugar, e a outra, eu não estou no centro. Ó, a Bíblia é um livro que fala sobre esse capítulo, eu acho muito importante para os homens. É o capítulo 5 de Efésios, né? O capítulo 5 de Efésios, ele fala do lar, do marido e da mulher, né? Depois ele fala no 6 sobre os filhos, é muito bacana. Mas antes, começa assim, ó. O fruto da luz e as obras das trevas. Antes de falar eu como homem e a mulher, os deveres do homem, ele fala assim, ó, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês. Cara, o que mais eu vejo nas igrejas hoje é avareza, imoralidade sexual, as mulheres se vestindo, os homens se vestindo. Então olha aqui, já começa arrebentando. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Nossa. Aí ele fala assim, ó, não use linguagem grosseira. O que é linguagem grosseira? Que jeito que você fala com a sua esposa? Rapaz, outro dia meu filho foi falar com a minha mulher, eu falei assim, não fala com a minha mulher assim não. Ela falou, minha mãe, eu falei assim, é minha mulher primeiro. Ele tomou um susto. Quantas vezes a Joana falou assim, ó amor, fala comigo assim não. Eu falo, meu amor, me perdoa. O tom, a tonalidade, eu não falei nada errado, foi só o tom. Então, a maneira grosseira, tem muito cara que é grosseiro, fala, sou sincero, não, você não é sincero, não, você é grosseiro. É o meu jeito, né? E aqui fala,
linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Olha bem, quando a Bíblia fala, fiquem sabendo, preste atenção. Alerta. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Então, se você é um avarento, você é um idólatra. E quantas pessoas são avarentas? E o que é avarento? Rapaz, tem que fazer essa análise. Como é que é a avareza? Você não precisa ter muito dinheiro para ser avarento, você pode ser pobre e avarento. Hoje a gente tem muito pobre comprando camisa que é falsa, é só mostrar que os outros têm dinheiro. Então aqui, cara, isso aqui é corta o coração. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Tem herança no reino de Deus. Você não vai ter herança. Então onde você está indo? Se você não está indo para a herança com Deus, você vai estar onde? Então, às vezes, tem muitas pessoas que vão ouvir Mateus 7 e falam assim, não, Mateus 7 não serve para mim não, fica tranquilo. Não, é para você, crente, é para você que prega o evangelho, é para você que vive o evangelho. Mateus 7, ele fala, preguei, curei, fiz milagres, tudo que esse evangelho da prosperidade está oferecendo, tudo que as pessoas prometem, é para esses líderes. Vai falar, eu nunca vos conheci. Eles foram um sucesso aqui na Terra. Mas eles não... Então, assim, para mim, eu queria muito que as pessoas que vivem nesse mundo, eu sou, eu tenho, eu sou... Cara, eu fiquei estudando isso aqui hoje e eu falei assim, cara... Você vê um trecho curto e quantos ensinamentos nessas linhas. É muito. Aí depois ele vem falar do marido, né? Como é que o marido tem que ser com a esposa. Então, antes, ele trata o marido, a mulher e o homem. Ele trata a mulher e o homem. Como é que as mulheres estão se vestindo? Né? Porque a mulher bota lá, sei lá, Filipenses 4:13, a mulher está seminua. É assim que você tem que... Você tem que ser... Porque é o seguinte, a maneira que você se veste, você pode seduzir um homem. Às vezes você está querendo fazer o cara pecar com o olhar. Então, assim, o evangelho, ele é sempre uma espada. Quando a Bíblia fala assim, é uma espada de 2 gumes que penetra e corta. Você sabe o que significa separa. isso? Separa o quê? Uns para condenação, uns para salvação. Sim. Então é o seguinte... do profano separa. Separa os 2 povos. Um para salvação, um para condenação. Então, a palavra de Deus, ela ou salva ou ela condena. Então, tem muitas pessoas hoje que estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é o evangelho do homem. E isso é uma coisa que me preocupa hoje. Então, assim, eu queria muito que as pessoas tivessem assim, caramba, será que eu aprendi errado? Será que eu me formei na faculdade errada? Será que eu... Então, eu fui um desses, eu vivi 17 anos num evangelho, achando que aquilo era um evangelho de Cristo. E eu descobri que, cara, infelizmente, eu vi que tinham linhas que estavam em lugares que não era rocha. E quando eu encontrei hoje, eu falei assim, você está na rocha? Todo mundo fala, tô na rocha. Então, assim, eu sempre estou procurando estar na rocha, porque às vezes a gente está, a nossa fundação, ela não está na rocha. Ela está em algum pensamento, em alguma filosofia. E hoje, eu não preciso falar eu não gosto de falar de ninguém de nome, mas todo mundo tem uma filosofia nova, um evangelho novo. E é o que eu vejo. Várias religiões foram criadas por homens que começaram bem, mas depois começaram a abraçar, né, a woke agenda, enfim, começaram a falar de igreja. Ah, não, igreja em casa, igreja não precisa. Igreja local é a coisa mais necessária hoje na vida de um cristão. A palavra, o entendimento, a compreensão. Então, assim... Você sabe, Vitor, a gente vê muito, né, na Bíblia falando sobre os perigos da idolatria, sobre as consequências da idolatria. E muitos cristãos ainda olham para isso e acham que é algo lá do passado, algo que não existe mais. Como que você detecta os principais ídolos, né, da atualidade? De que forma essa idolatria, que antes era apresentada apenas como imagem, né, uma imagem, como um bezerro de ouro, para os dias atuais? Falamos hoje sobre a avareza. Tem muita gente que fala assim, eu nunca li isso. Tem gente que fala assim, eu nunca vi isso. A avareza é a idolatria.
Você pode idolatrar os seus filhos. Você pode idolatrar a sua mulher, o seu marido. Idolatria é quando aquela pessoa, aquele ser, aquela seu desejo está num lugar de Deus. Aí eu falo assim, as pessoas falam assim, você deve conhecer assim, primeiro lugar, o que é primeiro lugar a pessoa fala? Primeiro lugar é? Deus. Deus. Segundo lugar? A família. Terceiro lugar? Trabalho, né? Então, quer dizer, Deus está numa categoria, ele está disputando o lugar com as pessoas. Então, o que eu aprendi com Paul Washer? Deus ele não é primeiro lugar, ele é tudo, ele está numa categoria absoluta, ele não tem competidor. Porque a realidade é o seguinte, Karina, a gente não vai botar Deus em primeiro lugar. Nós somos seres egocêntricos, egoístas. No nosso dia mais santo, a gente é pecador, a gente está sempre inclinado, preocupado, como é que tá meu cabelo, como é que tá legal. A gente nunca está preocupado com as nossas vestes interiores. Então, quando a Bíblia fala assim, tem alguns órgãos que a gente não está nem aí, né? A Joana estava falando outro dia, fazendo um estudo, ela estava falando assim, você sabia que o bile, o fígado, não sei, se isso não estiver funcionando, você morre. Eu falei, uau, nem presta atenção. A gente nem presta atenção, como é que está o meu fígado? Não, como é que está o meu peitoral? Como é que está minha perna? As pessoas não estão preocupadas com a veia tal, né? Então a gente está muito preocupado com o exterior. É natural. Então, assim, eu consigo entender isso. Então eu compreendi quem eu sou. Então, para mim, é muito importante para todo mundo. Como é que eu faço? Quem eu sou, quem Deus é, o que houve de errado e como foi corrigido. Cara, isso aqui, você de casa, você vai pegar. Ó. Quem eu sou? Romanos 3. Mas tá tudo em Colossenses, tá? Se você for em Colossenses 1, tá tudo lá, que é a cosmovisão, né? Eu pequei, eu sou um cara que sou condenado, eu fui destinado ao inferno. Deus se fez carne, veio. Quem Deus é? Santo. Nunca pecou, perfeito. Se você é um cristão e você acha que Jesus pode ter pecado, pensado, Jesus nunca pecou, ele era 100% Deus, 100% homem. Nós temos a soberania de Deus, 100% soberania, 100% responsabilidade. Ficou claro para mim. Tá tudo claro. Deus é perfeito, morreu para me salvar. Então, eu sou um pecador, Deus é santo, o que houve de errado, o pecado de Adão e Eva, se esconderam, ficaram cheios de esquema, houve morte, houve terrível, a gente lê a Bíblia, a gente vê como é que é a humanidade, Davi, pecado, terrível, os homens de Deus terríveis, todos eles pecaram, não teve um que não pecou. Aí você fala, o segundo Adão vai lá e... Então você entende o processo dessas cosmovisões, são 4 perguntas, quem eu sou, quem Deus é, o que houve de errado e como foi corrigido. Ele morreu, me salvou. Só que nesse processo de santificação, a minha mente não pode achar só porque eu sou crente eu sou melhor que os outros. Ao contrário. A minha responsabilidade é maior. Então, quando eu vejo alguém pregando um evangelho falso, cara, aquilo me dá uma dor tão grande. Eu falo assim, como é que... Eu quero converter aquela pessoa, mas ao mesmo tempo eu falo assim, cara, ele está enganando multidões. E eu vejo hoje multidões atraindo um evangelho que é centrado no homem e fala de quê? De avareza. E a avareza, quando eu ensino a pessoa a ser avarento, eu estou ensinando ele a idolatrar o tal do boi lá, o tal do bezerro de ouro. Para pensar, o cara subiu, não foi nem 40 anos, foi 40 dias. Quando ele desce, já estão todos lá. Já estava todo mundo. Então, assim, a nossa natureza... Então, quando você compreende isso, que nós somos assim, opa, o que eu tô sendo avarento? Que eu sou, aonde está a minha idolatria? E, na realidade, a gente tem. Se a gente procurar, a gente vai achar. Então, eu acho que esse é o grande lance, né? É entender que o falso evangelho, ele exalta o meu eu. E o verdadeiro evangelho, ele crucifica o meu eu. Então, eu acho que essa é a luta do homem, né? Como que o evangelho tem te forjado como marido, como pai, como líder? Ah, cara, o evangelho, cara, é todo dia, eu vou te dizer, todo dia eu tô batendo, né? Todo dia eu tô pedindo aguinha, me dá água, me dá água, me dá água, me dá água, me dá água. No sentido eu tô sempre
vendo algo em mim, descobrindo algo em mim, vendo a vaidade em mim, vendo a ganância em mim, vendo... Eu consigo ver isso. Eu consigo ver quando as mesas são postas, quando... Exemplo, eu falo com todo pastor isso, eles ficam se coçando comigo. Eu falo assim, vamos supor que você está numa igreja, você é pastor numa igreja, aí você está lá pastorando uma igreja, aí você descobre que tem uma mulher simples, está lá, todo dia ela vai lá e ela está dando $2 milhões todo mês na sua igreja. $2 milhões. Aí você fala, cara, você vai conversar com ela, o que você... Tá, aí você vai descobrindo, né? Aí você fala, o que você faz? Ela assim, então, o meu filho é o Fernandinho Beiramar. O que você faz agora com o dinheiro? Você devolve ou você usa para obra? O que você faria? Eu devolveria. Você pode aceitar o dinheiro dela? De maneira alguma. Você não pode aceitar esse dinheiro, porque esse dinheiro vem do tráfico. Vem do tráfico de droga, é uma exploração. Então, hoje as pessoas estão aceitando coisas do mundo. E aqui, ó, eu gosto... Cara, a Bíblia é um livro... Eu não gosto de falar o que eu acho, não. Vou te falar o que a Bíblia fala, ó. Olha o que a Bíblia fala em... Porra, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é meu favorito. Tiago 4. De onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres, estão em conflito dentro de vocês? São perguntas, né? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tens porque não pedem. Aí ele fala assim, ó, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar os seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, vamos quebrar esse texto aqui. Ele começa já declarando o pecado que está dentro da gente. Vocês pedem mal. Então é o seguinte... E aqui ele fala, é um mandamento que ninguém fala, é um mandamento de que você não tem que amar. Você não pode amar o mundo. Agora, me fala aí, você não ama o mundo? Lógico que ama o mundo. Lógico. Lógico que você ama o mundo, mas agora é seu inimigo. E agora como é que você luta contra esse inimigo? Ele está te mandando marketing, te mandando sales. Não gosto de falar, mas é verdade, né? A gente está sempre... Cara, está em 30% de desconto. Ah, não posso deixar de comprar, né? Ah, não podia deixar de comprar essa bolsa. Você não precisa dessa bolsa. Você não precisa... Para que você comprou essa bolsa? Então, assim, nós não percebemos, mas o mundo nos atrai muito rápido, porque existe uma estratégia de marketing para fazer o quê? Com que a gente gaste dinheiro, que a gente se sinta bem comprando. Só que quando você abre a Bíblia e lê, conforme a Bíblia fala, a exposição da Escritura, você começa a ver. Você começa a ver a sua essência. Olha o que fala, portanto, sujeitem-se a Deus, não resiste, mas resistem ao diabo e ele fugirá de vocês. A gente tem resistido ao diabo? O que é o resistir ao diabo? É literalmente entender que existe um mundo já és do maligno. Mas que mundo é esse? É a comida? Não, é um sistema. Aí foi o que eu te falando de AI, tudo que tem no mundo, ele pode glorificar Deus ou ser usado por diabo. Teria como ser um atleta de Cristo? Tem, né? O cara pode representar Cristo no esporte. Tem como você ser uma stripper de Cristo? Daí já não. Você está entendendo? Então, assim, tem certas coisas que não tem como você fazer. Existe uma... Não, isso não pode. Então, a gente tem que entender que no mundo é igual. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, aonde a Bíblia se cala, eu me calo. Mas eu tenho que entender, isso convém? Convém eu fazer esse negócio? Convém eu comprar esse curso? Convém? Vai me fazer bem ou vai fazer eu me tornar um idólatra? Vai fazer eu ficar um cara avarento? Mais ganancioso. Mais ganancioso. Então, assim, o segredo, na realidade, é a gente compreender que o evangelho, na realidade, foi o que ele falou, é uma guerra. É guerra entre quem?
Mas não é uma guerra que vai... Não, foi vencida. Então, se você é um escolhido de Deus, Deus, de alguma forma, ele vai fazer você responder. Porque não tem como eu falar assim, sabe de uma coisa? Hoje eu não quero você, Deus. Hoje eu vou literalmente encher a cara, vou beber e vou fazer pecado. Eu não consigo, Karina. Não consigo. Lembra? E como você compreende a apostasia? Aquelas pessoas não foram escolhidas, então? Lembra pra gente entender. Eu não tenho todas as respostas. Quando a Bíblia se cala, o incerto, eu não sei. Vou dar um exemplo para você. A gente estava conversando hoje. A gente estava falando assim, algumas pessoas falam que Adão foi para o inferno e Adão foi salvo, né? Aí eu estava falando assim, Salomão foi salvo? Ou Salomão não foi salvo? Ele não está ele não tá lá nos heróis da fé. Salomão fez o quê? Você sabe o que ele fez? Em qual momento? Você sabe que é um deus Moloque? Você sabe o que ele fazia? Sim, que matava as crianças, ofertava. Quem abriu a igreja dele? Quem que abriu a igreja de Moloque? Não sei. Salomão. Foi o próprio Salomão. Salomão ia nesses encontros. Era um deus da mulher dele. Ele ia. Naquela época não tinha Cristo, hein? Ele ia. Sabe quem destruiu o templo de Moloque? Josias. Josias destruiu, matou todo mundo. Então, assim, eu tô aqui só fazendo você pensar que a Bíblia não relata. Algumas pessoas a gente consegue ver que Moisés, assim, algumas pessoas foram salvas, algumas pessoas dá para ver que foram. E algumas pessoas a gente não tem resposta. Então, assim, quando a Bíblia não dá muita. Eu não gosto de ficar nesse negócio. Então, para mim é o seguinte. Tirar a conclusão daquilo que não tem. Apostasia, quem Deus escolher, vai acordar. Quem Deus não escolheu, vai ficar cego, vai morrer cego, ou às vezes vai morrer na bênção. Às vezes, a maneira que é uma maneira muito sutil, que eu falo assim, eu queria que as pessoas não interpretassem mal, mas às vezes você recebe tudo de bênção aqui nesse mundo. E essas bênçãos, na realidade, que eu falo, é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Tá dando certo, Deus está me abençoando. Mas não é. E não é. Então, eu tenho que a Bíblia me ensina o que eu tenho que fazer que é certo. E mesmo se eu estiver fazendo certo, eu estiver dando errado, eu faço ou não? Continua fazendo. Você também. Agora, ensina uma criança que está na faculdade para ser contra o pragmatismo. Então, o evangelho da prosperidade e esse evangelho do sucesso não é verdade. Temos que ensinar as pessoas a entenderem que é o seguinte, é igual um atleta de luta. Irmão, tu vai ter que fazer sparring hoje. Tem como ensinar uma criança a não tomar um soco na cara? Todo mundo tem um plano. Foi o que o Mike Tyson falou, até tomar um soco na cara. E agora? Pô, esse esporte não é para mim, não. Então, assim, na minha concepção, eu posso ter minha concepção, mas não vale nada. Então, assim, o que a Bíblia fala, apostasia, vai ter muita... No fim dos tempos falam que ia ter apostasia. Eu não gosto de entrar nesse Senhor dos Anéis. Para mim é simples. É muito fácil eu saber quem é com Deus ou quem é contra Deus. Como é que a gente faz? A gente pega o fruto da árvore e dá uma mordida. É azedo? É doce. A Bíblia, ela relata que nós conheceremos uns aos outros pelos frutos. Agora, eu tenho que te falar, eu não sou bom, não me segue, eu não sei a verdade. Então, quando eu abrir a Bíblia e expor a Bíblia, não sou eu que estou falando, é Cristo que está falando. Mas se eu começo a usar a Bíblia para o meu belo prazer e manipular para envolver a minha... E no final vender o meu curso, no final fazer um negócio e falar, se você não der dinheiro, você vai ser... Não. A Bíblia fala, sonda o seu coração antes de dar o seu dinheiro. Sonda, porque se você der o seu dinheiro com uma intenção errada, o seu dinheiro não vale para nada. Tanto que aquela mulher que deu nada, valeu muito mais que tudo. Então, assim, o Evangelho... ele é assim, digamos, ele filtra, né? Toda vez que eu olho para o Evangelho, eu vejo onde está o meu coração. Eu falo assim, cara, meu coração não está no lugar errado. Então, assim, para mim é muito simples a gente ver e entender. Por isso que eu falo, é muito importante a gente ter uma pregação expositiva, entender esse Evangelho e tomar cuidado com esses evangelhos que são pregados. O cara abre a Bíblia, lê 3 versículos e começa a dar uma palestra motivacional. Tem lugar e momento para isso, mas
não é. Domingo é o dia do Senhor, é o Senhor falando. Agora, se você quiser fazer um encontro de homem, encontro das mulheres e falar sobre o assunto, eu sou super a favor a isso. Acho que a gente tem que fazer isso bastante, tem que ter bastante encontro, mas lembra, tudo que a gente faz em Cristo, Ele é o centro, Ele é a prioridade, Ele é o Rei, e nós somos quem? Somos homens carecedores, né? Buscando mendigo, lá mendigando aquele pão, e é isso que a gente é. Então assim, Deus é misericordioso, Ele vai dar tanta bênção, Ele vai dar carro, Ele pode dar, Ele dá tudo isso, mas tudo isso não vale nada. Quando você morre, tudo fica. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que há uma confusão sobre esses frutos. Pessoas achando que o fruto realmente é o quê? São as conquistas humanas, é a igreja cheia daquele pastor, é a quantidade de igrejas que ele abriu, ou a quantidade de dinheiro, de status que alguém teve. Então, está sendo exposto como se fosse um fruto de Deus. É o pragmatismo. E a pessoa não entende que os frutos são os frutos do Espírito. Agora, para pensar. A árvore se alimenta do próprio fruto? Não. A árvore foi feita para alimentar os outros. Os outros, Então, assim, a minha árvore, ela não é para mim. Os meus frutos, eu não me alimento. Ela não é feita, então, assim, é muito bacana. E uma coisa que eu escrevi aqui, eu tenho minhas anotações, o falso evangelho, ela explora a dor do homem. O verdadeiro evangelho cura a dor do homem. Um explora a dor. Exatamente. E o outro, ele cura a dor. Então, assim, eu falo que um alimenta o egocentrismo, a vaidade do homem. O outro salva o homem. Salva de quem? Dele próprio. Eu falo, Senhor, me salva de mim. Porque lembra daquele homem quando ele pede assim, eu acredito, mas cura a minha incredulidade. Aquele pai, ele pede, que ele confessa que ele é incrédulo. Quantas vezes nós não somos incrédulos? Quantas vezes oramos e falamos assim, cara, de que adianta? Porque a gente não está vendo algo. Eu sempre me coloco na minha posição que eu entendo quem eu sou. Eu sou um pecador, Deus me escolheu, eu tenho o privilégio de representar Cristo. Mas eu falo para todo mundo, não olhe para mim, porque o dia que eu cair, eu quero ser levantado por você. E o dia que você cair, eu quero poder te dar a mão. Então eu acho que a igreja agora, eu acho muito importante assim, a gente não ficar acusando um ao outro, é fazendo uma análise. Que evangelho eu tenho vivido? Sim. Qual é a igreja? Quem são as pessoas? Eu sempre pergunto assim, quem são os seus pastores favoritos? Porque ali eu já sei onde é que está o coração do cara. Porque é o seguinte, cada pastor tem uma linha. Cada um tem uma linha. Não vem falar que não tem. Todo mundo tem uma linha, tem uma teologia, acredita numa coisa. Então é o seguinte, eu pego isso, você gosta daquele, eu já entendi quem é aquele cara. Eu já sei como é que ele funciona. Só que é difícil a gente começar a falar assim, cara, eu não posso ser igual a esse cara. Eu tô vendo que ali é tudo centrado no meu, no eu consigo. Não. Eu quero ser centrado nesse Deus, que é um Deus que, cara, ele foi tão bom que ele me escolheu. Aí eu fico imaginando esses apóstolos. Todos eles negaram a Cristo. Todos eles. Quem foram os únicos dois caras que botaram tudo ao risco deles? O João de Arimateia acho que o João de Arimateia e o, como é que é o nome dele, que deu o túmulo para ele? Eles perderam tudo deles. Eles pegaram, que era o Nicodemos. O Nicodemos, eles foram lá, quando Cristo morre, eles foram e doaram. Eles perderam a sociedade. Então você imagina, eles perderam dinheiro, perderam tudo, perderam o cargo. Mas durante a vida inteira, quando eles reconheceram que era o Cristo, eles botaram tudo na mesa. Então assim, a minha pergunta para quem está em casa é, eu não sei onde é que você se encontra, eu não sei aonde você está. Se eu pudesse te dar um conselho, o evangelho é de Cristo, não é meu. Verifica se eu estou falando está na Bíblia, se não está. Mas eu queria muito que as pessoas que estivessem ouvindo a gente hoje fazer uma autoanálise. Que evangelho eu tenho vivido? E eu percebo, muitas das vezes, eu tenho buscado um evangelho que é centrado no meu eu.
Poxa, meu filho não ganhou, meu filho passou por essa dificuldade, por quê? Eu me vejo reclamando. E eu falo, para, Vitor. Para. Provação. Seus filhos precisam passar por isso. Então eu me lembro, na lembrança de que, cara, faz parte. Então meu filho outro dia estava triste, eu e a Joana aconselhando da vida. Filho, faz parte. Agora imagina eu chegar lá pro meu filho, não, vamos fazer um jejum, Não, meu filho, faz parte. Você vai sofrer, meu filho. A vida é assim. Podemos fazer jejum, devemos fazer oração, mas devemos fazer essas coisas. Qual é a intenção que nós fazemos essas coisas? Parar de ser egocêntrico, tudo é centrado no meu. Cara, tem milhares de pessoas que morreram na Nigéria. Tem milhares de pessoas. Eu não vejo ninguém querendo abrir igreja nesses lugares. Então, assim, às vezes a gente vê todo mundo querendo empreender, abrir grandes igrejas, querendo empreender em grandes coisas, mas, cara, será que é sucesso ter uma igreja de 60 pessoas? 60 pessoas fiéis? Não é sucesso, porque agora se a minha igreja não está crescendo, ela não está sendo abençoada. Para com isso. A gente tem que parar de ser pragmático, tudo pragmático. Não. Será que eu estou sendo bíblico? Porque quando vier a aprovação, a gente vai negar Cristo? Quando vier o dia difícil, porque todo mundo vai dizer, vou ser arrebatado. Eu falo, irmão, tu acha que Cristo vai te arrebatar? Tu tá achando que tu vai ser livrado de passar uma dificuldade? E se não for? Aí o cara para. Vai estar preparado? Tu vai estar preparado para esse dia? Se possível, os eleitos... Eu vou ter que encurtar o tempo. A Bíblia fala, eu vou ter que encurtar o tempo. Para que vocês possam suportar. Para os eleitos, porque se eu não fizesse, os eleitos não iam conseguir. Imagina os outros. Então, sempre, cara, quando eu começo a pensar isso, me dá arrepio. Eu falo, rapaz, aonde eu não estou preparado? Então, assim, para mim, é como se fosse uma academia. Então, para mim, a fé, quando eu encontro a fé, é como se eu fosse assim, cara, não é nada diferente da luta. Só que a diferença era centrada em mim, agora é centrada nele. Então, ficou fácil. Então, assim, o esforço meu é o quê? É ser obediente. É a única coisa que ele requer de mim. O que é seguir a Jesus, na sua visão? Morrer para si. Ele fala assim, morra e viva. Então, o que é seguir? É simples. Morra. Como é que é morra? Morte. O que é morte? Corte. É literalmente... Sabe como é que era contrato antigamente? Pegava um animal, cortava o animal, esse era o contrato antigamente, cortava o boi e falava assim, tá fechado? Fechado, contrato de sangue. Se eu não cumprir com o que eu falei, você pode me cortar no meio. Era assim que eram os contratos antigamente. Agora imagina se os contratos de casamento fossem feitos assim. As pessoas estão literalmente, hoje esse cristianismo, vários tipos de cristianismo sendo pregados lá, é um perigo, porque as pessoas começam a se amoldar. Essa igreja não é para mim. Elas começam a buscar uma igreja que é centrada na carne. E os desejos da carne, eu não sei que idade você se converteu, quantos anos você tinha. 45. Então você está lutando contra 45 anos. Já pensou? Então você tem 45. Então o que vem nesses 45 anos? Vários sincretismos, várias coisas. Eu me lembro, a Joana fazia, levanta o pé que passou, pula a aguinha, bate na madeira. Então a gente carrega com a gente diversas outras crenças. Então assim, se eu não usar essa minha coisa, se eu não usar isso aqui, se eu não ter isso aqui, se eu não botar isso aqui, se eu não botar óleo. Rapaz, só de você abrir a boca e entender que você não precisa mais nada disso. Somente a fé que ele te deu basta. Ele te deu uma fé, ele reverteu o seu coração. Agora há poder dentro de você. Cara, quando você começa a pensar e fala assim, rapaz, eu posso orar e ressuscitar um morto? Pode. Mas pode também não ressuscitar. Você pode orar e o cara morrer. A gente tem que entender que a vontade é dele, não é minha. Então é o seguinte, o que é o evangelho? Morra e viva de novo. Você precisa entrar no ventre? Não. O que é morrer? Morrer a velha natureza. Então, assim... E se as pessoas entendessem que essa morte, no fim, traz tanta leveza, porque as pessoas têm medo, eu creio, de perder tudo aquilo que viveram no passado. Quando falam, vou ter que morrer para mim, morrer para o meu passado. É como se a vida, de tudo aquilo que ela conquistou, que ela viveu, não valesse mais nada. Mas, pelo contrário, tudo aquilo que a gente
ganha renunciando e morrendo para o passado, é o que traz a verdadeira vida e traz mais paz, traz a verdadeira força, que é a força espiritual. Karina, a gente não consegue fazer isso sem Ele ter escolhido a gente. Você entende agora o que é quando Deus escolhe? Outro dia eu estava conversando com esse amigo meu, ele é um grande atleta, super de sucesso. Ele me ligou, Vitor, eu não entendia. Eu agora entendo. Eu não entendia. Eu fiquei 4 anos você pegando para mim e eu não queria. E agora meus olhos se abriram, eu consigo enxergar. Eu falei assim, irmão, você é um escolhido. Muitos igual vocês não conseguem. Então é o seguinte, quando o mundo está entranhado dentro da gente e a gente não consegue desconectar desse mundo, esse Tiago 4 que a gente leu, e agora, eu amo o mundo também, Karina. Eu tenho muitas coisas que eu falo, eu tenho que lutar contra. Eu só preciso identificar aonde a minha carne é mais inclinada. Então, quando a Bíblia fala assim, se o seu olho arranca e tira, o que é esse ditado? Vamos dar exemplo, se agora eu estou falando para um homem que tem problema em olhar para uma mulher. O que é adultério? Só de olhar, você não precisa ter sexo com a pessoa, só de você olhar você já adulterou. Então, como é que você vai? Se você percebe, você não vai mais na praia, no PP, onde você fica o tempo inteiro olhando. Você não vai mais para certos ambientes. E eu não estou dizendo quem vai à praia no PP peca, mas se você vai à praia no PP para ficar olhando bunda de mulher, você não pode ir, mas você não pode ir, então você arranca o seu olho. Então, se a sua mão está em pecado, o que a sua mão corta? Se a sua mão está fazendo um trabalho, ou está fazendo alguma outra coisa, ou está na masturbação, ou está praticando alguma, corta ela. O que quer dizer? Para de fazer. Para de pegar. Para de fazer esse negócio. Para de fazer essa artimanha. Entendeu? Então, se a sua língua, fecha a sua boca. Em vez de você falar, pensa, mas não fala. Não pecou. Agora, o problema é que as pessoas não entendem que isso é um exercício. Só que tem algumas coisas, eu vou te falar. Tem algumas coisas que Deus muda rápido. Você deve saber, deve ter algumas coisas que você ainda está no processo de santificação. E esse processo que as pessoas não conseguem aceitar. Então as pessoas falam assim, eu acho que não é para mim, não. Continua, você está no caminho certo. Só não desista. Só não fica achando que se você pisar naquela igreja, a sua vida vai melhorar. Não! Deus não quis dizer que é isso. Ele quis dizer o seguinte, que você vai passar dificuldade, mas você continua. Continua fazendo o quê? Continua lendo, meditando, entendendo o que esse livro sagrado diz, não o que um pastor abre. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, agora é o seguinte, você pode pensar, pensa positivo, para com isso. Isso não é o evangelho. Então, quando a gente compreende isso e aceita, rapaz, eu falo que não é gostoso falar de Cristo, mas o mais gostoso é viver aquilo no particular, no quarto fechado, Mateus 6. E você vai com sua família, aí você vai com seu filho. Aí tem dificuldade, aparece. Aí você ora, aí você jejua. É muito bom. E provai, né, por si mesmo que eu sou Deus. Coisa, a vida vai ser difícil e vai piorar. E vai piorar, e vai piorar. Só que para quem é filho, para quem é escolhido, sempre ele vai ter escape, sempre ele vai ter o pão diário. Ele fala que não é o pão do amanhã, é o pão de hoje. Não é o pão que você guarda, é o pão que você come naquele dia, lembra? Quando eles guardavam o alimento, apodrecia. Então a gente tem que entender, é feita a sua vontade, não a minha, não é os meus desejos, é o dele. Então assim, quando você começa a compreender esse evangelho que está lá no Pai Nosso, rapaz, a sua vida muda. Então, como tem sido a tua rotina de fé? Como tem sido o seu tempo de oração, ou de comunhão, ou de estudar a palavra? Porque a gente vê a profundidade de alguém realmente que busca, que está aprendendo, que está crescendo. Tanta gente quer, mas não pratica, não faz nada por isso, né? Cada um está num nível, né? Eu falo que arte marcial, cada um é num nível. O segredo é o seguinte, não está na quantidade, está na qualidade. Então o que eu falo? Muitas pessoas falam assim, o Paul Washer falava para mim, Vitor, quantas horas você estuda? Ele fala assim, uau, estou impressionado. Eu pergunto ele, fala assim, quantas horas você ora? Eu falo assim, não tenho até vergonha, não tem horas não, às vezes é 40 minutos. Você tem que trabalhar nisso, meu filho. Ele começou a me trazer uma análise, o que é mais importante? A inspiração ou a expiração? O que é mais importante? A inspiração. Ou a expiração? Eu acho que é inspiração, não? Então inspire e fica sem inspirar. Não, daí não dá. Você entendeu? Tem que ser junto.
É verdade. Então, como é que eu aprendi? É. A inspiração é a palavra de Deus. E a expiração é a oração. Então, essas duas coisas são importantes na nossa vida. A palavra de Deus e a oração, que é joelho no chão. Então, quando a gente entende que essa é como se fosse arte marcial, você tem que aprender a luta em pé e a luta no solo. Qual que é mais importante? As duas. Então, a palavra de Deus, se eu não sei o que essa palavra fez no meu coração, agora eu não posso ter comunhão. Então, eu só posso entrar em oração se eu conheço a palavra de Deus. Então, eu falo para todo mundo, então, como é que funciona o meu dia? Tem dias que eu não oro, não paro e oro, mas eu vivo em oração. Né? Tem dias que são corridos, então eu não julgo, é assim, mas é aquele ditado, hoje eu não malhei, eu estou desesperado, eu ia malhar, não consegui, foi corrido, daqui eu saio, vou para ali, hoje eu não malhei, mas eu estou tentando, todo dia eu tento, e às vezes eu não malho, mas não tem problema, eu não fiz exercício, não vai ao fim do mundo, mas é importante a gente viver, então assim, eu carrego essa Bíblia comigo, aonde eu vou, então quando eu tenho um tempo, eu abro, li um livro, eu abro um salmo e tento entender aquele salmo, entender para que ele foi escrito, como ele foi escrito. Então eu medito naquilo que eu leio. Eu não só leio e falo, li, pronto, fiz o meu trabalho. Não. Então é muito importante a gente entender que você começa a ser atraído por Deus. Então os meus filhos brincam comigo, quando o papai bota o óculos, o papai fica na Bíblia, eu não consigo, eu fico tão dentro desse mundo. É porque é o seguinte, você imagina, se Deus falasse com você agora, você queria ouvir? Quem não quer ouvir? Então, como é que Deus fala? É só você abrir a palavra. Olha o que fala em Hebreus. Eu sei que está... Acho que deve estar... O pessoal de casa está gostando, não deve estar gostando? Eu estou gostando. Tá bom. Eu vou... É uma coisa que me fala, que é muito interessante. Olha, ele não trouxe tudo marcadinho, não, olha, tá? Não, a gente tem que... Se lembra mesmo. Só que o grande problema nosso é que a gente tem um problema muito sério que a gente não usa, a gente não quer usar da palavra de Deus como a nossa referência, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Hebreus 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Antigamente. Velho Testamento. De várias maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que ele quer dizer aqui? Antigamente ele falava com os profetas, visões, era uma teofania, né? Parecia na sarça ardente e tudo mais. Hoje, quando a Bíblia foi selada, quando Deus falou assim, vocês farão coisas maiores e melhores, o que é isso? Pregar o Evangelho. Quantas pessoas você prega o Evangelho hoje? Para muito mais pessoas que Jesus pregava. Então, as coisas maiores que a gente faz é pregar o Evangelho. Estamos aqui pregando o Evangelho para diversas pessoas. Então, quando eu abro esse livro, eu tenho certeza que Deus está falando comigo. O meu único dever é entender aquele livro, como ele é aplicado na minha vida. Então, hoje, quando você perguntou, né, existem muitos evangélicos sendo pregados aí que estão sendo aplicados de maneira errada. Então, você pega um livro, quando a Bíblia fala de prosperidade, qual é a maior prosperidade da vida do homem? No meu ponto de vista, é fazer a salvação. Salvar. Cara, a salvação. Deus escolheu, não todo mundo, ele escolheu. Então, se você é um escolhido, se você não é mais atraída pelo mundo, olha como é que você vivia hoje. Cara, você é uma escolhida. Rapaz, você foi escolhido. É como se você, imagina você ganhar na cena. É um milagre para um pobre, né? O cara ganha, sei lá... Então, quando você é escolhido de Deus, você não é mais um pecador, você não é mais um praticante do pecado. Quando eu olho para mim, como eu era nojento, cara. Eu era um cara, era um ser... Hoje, e é normal hoje na sociedade. Então, isso era legal. Aí você faz uma obra, aí você faz o sinal da cruz, aí você vai no domingo, aí você dá dinheiro, você... Tá bem, fez a sua obra. Então, eu acho que esse conceito, o que é ser um cristão? É morrer todo dia, você tem que dar aquela... Então, a leitura é uma coisa
Cara, eu falo que É eu o que eu recomendo falo. para todo mundo. A prosperidade, para mim, é justamente você conhecer mais, crescer no conhecimento e na obediência do Senhor. Isso. Essa Quando eu falo salvação, é porque porque é o só que as pessoas que são atraídas por esse livro é, são as pessoas escolhidas. Porque, cara, é um livro que o nego lê e fala assim, Vitor, como é que você entendeu? Como é que você consegue? Eu falo, rapaz, você não é... Cara, é impressionante. Você pode ler para mim? Eu falo, não, você que tem que aprender a ler a Bíblia, você que tem que entender. Por isso que eu amo um pastor Nicodemos, um Paul Washer, eu amo o Woody Balkin, eu amo pastores Weber Júnior, eu amo o Paulo Júnior, pessoas que pregam o evangelho e literalmente eles expõem as escrituras. Cara, e quando eu começo a ouvir essas pregações, eu começo a chorar às vezes, eu falo, cara, eu entendi o que ele quer dizer. Agora, só quando você vê esses pregadores pregando, né? Outro dia eu estava falando com um menino, né? Estava num jogo de futebol, ele falou assim, mas é bom às vezes ouvir uma coisinha que massageia o seu ego, né? Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, tu é crente mesmo? Tu quer ser massageado o seu ego? Mas você, com 20 anos de idade, para que você quer o seu ego massageado? Você não quer conhecer quem é Cristo? Tem como você não conhecer a sua essência pecaminosa? Mas às vezes é ruim, né? Porque a gente fica para baixo. Não é para baixo, eu fico para cima. Então eu vejo de outra maneira. Eu vejo quando eu olho para mim como um pecador, ou usa outro termo, você quer usar, um desobediente, eu me vejo como um escolhido. Eu falo, caramba, agora eu posso ser um atleta melhor. É igual eu saber, fiz esse golpe errado, dei esse soco errado. Então, assim, quando eu abro a palavra de Deus, ela está sempre falando no meu coração, tendo essa iluminação, eu não consigo viver sem minha espada. Você é um exemplo, e eu posso te falar, Vitor, que eu sei que você tem tantas pessoas que te inspiram, mas principalmente a palavra e a Jesus, como você disse. E o bonito de ver é que independente do estágio, né, que a gente esteja, como você disse, um escolhido que aceita se posicionar, que aceita estar lá vivendo a verdade e compreendendo essa limitação. É o que vai fazer a diferença nesse mundo, é o que realmente vai trazer luz, não aquele que precisa de uma forma egocêntrica se posicionar como uma autoridade, mas a maior autoridade está em Jesus, está em Cristo, está naqueles que estão rendidos a Ele. Amém. Então você é um exemplo disso. A gente vê o seu coração quebrantado, a gente vê a tua disposição em aprender o tempo todo, adquirir conhecimento, em estar levando isso para as pessoas, mesmo compreendendo que há muito mais para se aprender. E isso é lindo, que demonstra a humildade que a gente jamais deve deixar. Então eu só tenho a falar para você que você continue. Amém. Que você continue, porque você tem sido um exemplo para muitas vidas. Você, a Joana, os seus filhos, quantos são inspiradores para nós. E essa é a tua maior vitória. Você carrega tantos títulos, tantas vitórias, mas compreender que a maior vitória é ter sido chamado, a ter sido salvo por Ele, a ter sido escolhido por Ele. É lindo e é uma raridade hoje em dia. É uma raridade. Então, que você se lembre disso, que é precioso o que você tem feito, a forma com que vocês têm vivido, que vocês continuem crescendo e levando luz para esse mundo que está cada dia mais escuro, porque todos nós, como igreja, vamos precisar estar fortes, unidos e sem desistir até o final, para que a gente possa ser salvo, né? Estar firme na rocha, como você disse, e levando outras pessoas que precisam enxergar sem vendas nenhuma. Amém. Eu acho que chegou uma hora da gente entender que se eu pudesse escolher uma coisa, eu acho que eu tiraria todos os nomes de igreja. Eu tiraria todas as placas de igreja. E quando eu olho para uma igreja, essa igreja é fiel, essa igreja é bíblica. Congregue nela, vai, visite outra, investe naquela igreja. Para mim, quando eu vejo uma igreja fiel às escrituras, é óbvio que acaba tendo nome, acaba tendo costumes, cada igreja tem seus costumes, eu não estou falando sobre isso. Mas eu acho que chegou a hora do cristão se unir, porque a gente vê
o cristianismo cada vez mais sendo diluído e as pessoas olhando como se cada membro de uma igreja fosse um membro de um produto, né? O evangelho é um produto e os consumidores estão entrando. Eu acho que chegou a hora da gente reverter isso. O evangelho não é um produto. O evangelho, ele revela quem nós somos. O evangelho mostra que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus misericordioso, poderoso, que veio ao nosso encontro, pecaminoso. A gente é sujo todos os dias, mas Ele nos santifica, Ele nos purifica. Então, quando a gente morre e a gente está indo para esse lugar que é o que a gente merece, Jesus, Ele entra e a gente entra nesse lugar onde a gente vai ter eternamente. Então, assim, se eu pudesse hoje falar para pastores, líderes, pessoas que estão diante de movimentos grandes, que elas parassem, analisassem se elas fossem julgadas hoje. Elas estão produzindo avareza nas pessoas, elas estão produzindo pecado, elas estão literalmente somente criando um produto onde elas estão se enriquecendo. E se a gente conseguisse, eu não estou dizendo que não, você não pode ter, eu acho que o pastor tem que ser bem pago, tem que ter um bom salário, as pessoas têm que singar dinheiro, mas elas têm que ser justas, as pessoas têm que saber o que acontece, né? A gente tem que ser transparente. E se a gente fizer isso, cara, eu acho que a gente vai estar avançando, a igreja vai estar ganhando espaço, e com isso a gente está, eu não diria antecipando, porque ele vem no dia que ele escolheu, né? Mas a volta de Cristo, ela vai acontecer, e a gente não pode nunca esquecer que o julgamento começa sempre dentro da casa de Deus, né? Que a gente fala de salvação, ela começa sempre dentro, né? Deus, primeiro ele vai julgar a casa dele, depois ele julga o mundo. Chegou a hora da gente poder se unir e falar, cara, o mundo é muito poderoso e ele está distraindo os nossos filhos, seja na educação, seja na agenda woke, seja em qualquer coisa. Se a gente se unir como igreja e começar a dar a mão um para o outro e falar, cara, sabe de uma coisa? Eu preciso ser mais bíblico. Eu vou fazer com que essa igreja, eu vou fazer com esse ministério, eu vou fazer com que isso, cara, isso não está na Bíblia, então eu vou cancelar isso, eu vou cancelar aquilo. E essa reforma que foi feita, né, que Lutero e Calvino, eles não queriam criar uma igreja, eles queriam reformar a igreja que eles estavam, que era católica. Só que, infelizmente, né, eles foram expulsos, porque eles entenderam o evangelho. E hoje estamos aqui pregando esse evangelho, anunciando esse evangelho, né? E chegou a hora da gente dar a mão para o outro e falar assim, cara, tá na hora da gente deixar as nossas diferenças pequenas e enxergar quem Cristo é, quem eu sou. E se eu tiver um caminho que não é de Cristo, eu vou me arrepender, não vou ter vergonha, vou perder seguidor, vou perder dinheiro, mas eu quero é Cristo. Eu acho que está faltando esse tipo de líderes hoje em dia, que vão literalmente abandonar aquele caminho para seguir um caminho e custe que custar. Eu acho que vale a pena se a gente fizer isso em vida, né? E entender que o Deus que é o amor, ele é um Deus que também ele traz a justiça de Deus. Eu não quero a justiça de Deus na vida de ninguém, né? Eu sei que vai vir, mas o meu desejo é que todos sejam salvos, que todos possam se arrepender dos seus pecados, que todos possam entender e conhecer esse Deus maravilhoso que a gente teve acesso, né? A gente é um grande milagre. Amém. A gente está aqui hoje falando sobre ele, né? Amém. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora, que vocês saiam daqui com essa sede, com essa fome pela palavra de Deus. Saiam daqui com o desejo de buscar mais da presença, mais do conhecimento, que vocês vivam aquilo que vocês têm lido, aprendido, que não sejam apenas mero espectadores, mas que sejam aqueles que vivem a palavra de Deus, que vocês tenham aqui como exemplo do Vitor, alguém para se inspirar, alguém que tem buscado crescer, viver, conhecer mais da palavra, que não tem se envergonhado de pregar a palavra de Deus, num mundo que muitas vezes zomba daqueles que querem falar sobre fé, sobre Cristo, que você seja cada dia mais fortalecido na tua fé,
cada dia mais forte e corajoso, mais forte e corajosa para fazer o que é certo, para buscar a verdade que vem do céu, de Deus, e que você persevere até o final. Um beijo no seu coração, que vocês possam compartilhar desse testemunho com muitas vidas. Deixe o seu comentário, seu pedido de oração, a sua opinião, a sua presença é muito importante para nós. O Senhor se alegra daqueles que têm buscado conhecimento, buscado a presença de Deus. E eu me alegro por você estar aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Mais Forte Podcast. Até lá!